Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu gostaria de falar hoje com vocês a respeito da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O que tem esse livro de tão especial que tantas pessoas, ao terem contato com ele, são transformadas? Ladrões deixam de roubar, adúlteros deixam de adulterar. Quantas pessoas são transformadas ao terem contato com este livro? Porque este livro é o livro mais vendido do mundo. Porque este livro é o livro mais traduzido do mundo. Hoje são cerca de 2.500 traduções em dialetos e línguas diferentes. O que tem esse livro de tão especial? A Bíblia foi escrita aí por cerca de 40 autores ao longo de 1.600 anos. Isso nos deixa extasiados pelo fato de que durante 1.600 anos homens falaram, movido pelo Espírito Santo, palavras que estão totalmente de acordo um com os outros. A Bíblia é uma pequena biblioteca. Existem aí 66 livros dentro deste livro sagrado, da Bíblia Sagrada. Existem aí 66 livros, compondo assim o que temos em mão como a Bíblia Sagrada. Eu gostaria de convidar a você a abrir a Bíblia e ver o que Jesus diz a respeito dessa palavra, a respeito da sua palavra. Jesus Cristo, ao falar em João 17:17, abra sua Bíblia em João 17:17 e veja o que Jesus diz a respeito da Bíblia. João, capítulo 17, o versículo 17. E aqui lemos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, veja que a importância que Jesus Cristo nos dá na palavra de Deus, na sua palavra. Ele mesmo nos diz o seguinte: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, você procura a verdade? Você quer saber o que é a verdade? Então, estude a Bíblia Sagrada. Conheça as Escrituras, a palavra de Deus, porque assim diz o Senhor: a tua palavra é a verdade. Por isso nós devemos, meus irmãos, minhas irmãs, buscar a santificação, o conhecimento na palavra de Deus, porque é o único meio pelo qual nós podemos conhecer Jesus e assim conhecermos a verdade sobre Cristo. Muitas palavras têm sido ditas por homens e mulheres ao redor do mundo, mas que não contêm a verdade. E a orientação de Jesus, para mim e para você, é que nós busquemos conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. Queridos, mas é bem verdade que a Bíblia não é um livro contínuo, não é um livro que ao você ler, você compreenderá completamente ao decorrer de uma leitura simples e permeável por cima. Então, abra sua Bíblia em Atos 8, versículo 26 ao 31 e vamos ver o relato que existe ali a respeito das Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia, capítulo 8 do livro de Atos, a partir do versículo 26 até o versículo 31. Aqui conta uma historinha. Vamos acompanhar a leitura dessa história. Atos, capítulo 8, do versículo 26 até o 31. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se com ele. Então, veja, irmãos, aqui é um relato muito comum na vida das pessoas que não compreendem as Escrituras. E o que é necessário, o que precisamos para compreender as Escrituras? A palavra de Deus diz que nós precisamos do Espírito Santo. É isso que precisamos para compreender a palavra de Deus. É o Espírito Santo quem nos dirige, quem nos ensina, quem nos guia, quem nos faz lembrar. É Ele que nos transforma.
Então, irmãos, o que nós precisamos para compreender a palavra de Deus? Precisamos do poder do Espírito Santo. Mas veja que o Espírito Santo ele usa pessoas, no caso aqui, ao oficial de Candace, uma rainha, o Eutíope, Deus usou, o Espírito Santo usou Filipe. Filipe falou com esse moço, esse oficial de Candace, que estava lendo o profeta Isaías, que provavelmente não, as escrituras dizem que ele estava lendo sobre Jesus, e Filipe foi enviado pelo Espírito Santo a acompanhá-lo, a explicá-lo as escrituras. Então, irmãos, existe parte nas escrituras que são um tanto difíceis de se compreender. E diante disso, Deus usa homens e mulheres que podem explicar as profecias. Homens e mulheres que, ao longo dos tempos, têm procurado compreender, estudar e aí então explicar. Por isso, queridos, nem tudo que se lê na Bíblia é exatamente como é. E por isso que nós devemos, com todo fervor e oração, buscar o poder do Espírito Santo. E no quesito daquilo que não compreendemos, devemos então buscar auxílio de pessoas instruídas, dirigidas pelo Espírito Santo, para que assim possamos conhecer a verdade sobre Deus. A Bíblia diz a maneira correta na qual nós devemos estudar as Escrituras. A Bíblia ela é muito específica, muito clara quanto a esse assunto. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 28, no versículo 10. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 28, o versículo é o 10. Aqui encontramos então a orientação divina para o estudo da Escritura, da Palavra de Deus. Capítulo 28 do livro de Isaías, versículo 10, aqui lemos: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, irmãos, essa é a maneira correta de se estudar a palavra de Deus. É preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali do mesmo assunto. Se nós fôssemos estudar aí sobre adultério, por exemplo, a gente pegaríamos todas as passagens que falam de adultério, que falam sobre este assunto, e então concluiríamos o assunto dentro da palavra de Deus, porque é a única que tem autoridade para responder a si mesmo. A Bíblia, ela mesmo se interpreta, e a maneira correta que estudemos a Bíblia, que Deus quer que os seus filhos estudem a Bíblia, é justamente essa: preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali do mesmo assunto. Sabe, querido, abra sua Bíblia em João, capítulo 5, versículo 39. Aqui encontramos um versículo muito interessante que Jesus Cristo nos fala na sua palavra. Abra sua Bíblia em João capítulo 5, o versículo é o 39. Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 39, aqui lemos: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Queridos, a orientação de Jesus para mim e para você é que nós examinemos as Escrituras. Nós não deixemos nos julgar, nos levar por palavras de homens. Hoje em dia, muitos pastores, pastoras, anciões, diáconos, pessoas e mais pessoas têm falado da palavra de Deus, ou têm mencionado amar Jesus, têm mencionado que conhecem Jesus e que tentam apresentar este Jesus de uma maneira genérica. Mas a palavra de Deus diz assim: o próprio Cristo nos orienta que nós devemos conhecer as Escrituras, porque é nelas que nós encontramos a vida eterna, e é nelas que encontramos Jesus, porque a segunda parte do versículo fala assim: e são elas mesmas que testificam de mim. Então, quem que dá testemunho de Jesus? A Bíblia Sagrada. É as Escrituras que dão testemunho de Jesus. Por isso, eu e você temos que estar familiarizados ao estudo da Escritura. Eu e você temos que conhecer o Jesus que é descrito aqui na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Porque é aqui que conhecemos a verdade. É aqui que conhecemos a Cristo. Não é na igreja, irmãos. Não é lá na rua. É na palavra de Deus.
É na palavra de Deus que nós vamos conhecer o verdadeiro Jesus. Então, querido, eu gostaria que você e eu dedicasse mais tempo a examinar as Escrituras e conhecer esse Cristo maravilhoso que deixou os céus para vir morrer por mim e por você, para vir nos salvar, para vir pagar o preço do pecado. Querido, a Bíblia ainda nos dá algumas orientações e o próximo é os benefícios que a palavra de Deus nos traz. Abra sua Bíblia em João, capítulo 16, versículo 13. João, capítulo 16, aí mesmo no livro onde você estava, capítulo 16, o versículo 13, fala o seguinte, aqui lemos. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Queridos, quem que nós precisamos em nossas vidas? Do Espírito da verdade. Ele é quem nos dirige, Ele é quem nos guia, Ele é quem nos ajuda a compreender as Escrituras. Então eu e você devemos estudar a Bíblia e buscar diariamente em nossa vida o Espírito Santo. Devemos buscar diariamente o batismo do Espírito Santo para não sermos enganados por falsos cristos e falsos profetas que têm saído pelo mundo afora com o propósito de enganar a muito. E assim, desviando muitos da salvação, desviando muitos do caminho estreito. E muitos hoje andam em busca de prosperidade, de bens materiais, mas não tem achado Cristo, não tem buscado o Cristo verdadeiro, o Cristo que quer te dar a salvação. Capítulo 8 de João, ainda no livro de João, volte algumas páginas, no capítulo 8, versículo 32, aqui lemos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, você quer ser liberto do poder do pecado? Você quer ser liberto do engano? Você quer ser liberto dos vícios? Quer ser liberto do pecado que habita em nós? Você quer ser liberto do mal que por muito tempo tem te perseguido? Então, conheça a verdade. Dedique tempo para estudar as Escrituras Sagradas. Dedique tempo para buscar Jesus. Conheça o Jesus que está registrado na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Não busque o Jesus que promete prosperidade, querido, porque esse Jesus nós não encontramos na Palavra de Deus, nós não encontramos na Bíblia Sagrada. Então, busque o Jesus que te oferece vida eterna e não o que te oferece riquezas. A Bíblia diz que se nós quisermos ser libertos, nós temos que conhecer a verdade. Você quer ser liberto do poder de Satanás? Você quer ser liberto dos enganos, dos falsos profetas, dos falsos cristos? Então, busque conhecer a verdade com muita oração e o poder do Espírito Santo na sua vida. Lendo mais uma vez, capítulo 8 de João, o versículo 32, que fala o seguinte: e conhecereis a verdade. Aqui, irmãos, está a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Por isso, eu e você devemos conhecer a verdade. Devemos nos posicionar diante de Deus e dizer: Senhor Jesus, eu quero te conhecer, eu quero conhecer a verdade, eu quero conhecer a tua palavra. Envia-me, Senhor, o teu Santo Espírito para que eu possa entender a tua palavra e assim viver eternamente ao teu lado e não ser enganado por muitos que têm saído pelo mundo afora com o intento de nos enganar. Querido, a palavra de Deus é a verdade. E você precisa conhecer a palavra de Deus. Busque conhecer a palavra. Querido, muitos acham que, ou melhor, eu certo dia conversando com o meu irmão e ele falava que não acredita na palavra de Deus, não acredita na Bíblia, porque foram homens que escreveram. Isso é verdade. Como eu mencionei no início, foram 40 homens que escreveram a palavra de Deus. 40 homens, 40 profetas, Deus levantou e esses homens registraram os acontecimentos, as visões e as vozes de Deus que ouviram e eles mencionaram, eles nos orientaram
a seguir a palavra de Deus. Mas quem induziu esses homens a escrever? A Bíblia responde a isso, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. A Bíblia diz assim, no livro de 2 Pedro, abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, é importante conferirmos todos os versículos que aqui são mencionados. Abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, fica um pouco antes de João, dos 3 evangelhos de João, perto de Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, querido, nunca, jamais, qualquer parte da Escritura foi dada por vontade dos homens, mas sim homens santos, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Ele nos dá uma orientação de como proceder, tanto na época deles, quanto nos nossos dias. Nos últimos dias deste mundo, vale salientar. Então, irmãos, nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas Deus falou através de homens, usando o Espírito Santo, falou através desses homens, querido. Abra sua Bíblia também no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Aqui há um outro versículo que também, da mesma forma, nos dá mais claridade sobre este assunto, sobre a inspiração da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, aqui lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então veja, meu querido, minha querida irmã, toda a Escritura. Não é o Velho Testamento, não é só o Novo Testamento, mas a Bíblia diz que é toda a Escritura que é inspirada por Deus. E toda a Escritura é útil para você e para mim. Útil para quê? É útil para o ensino, para a repreensão, porque a Bíblia diz que Deus repreende aqueles que o amam. E a Bíblia ainda diz que ele é útil para a correção e para a educação na justiça. Então você quer ser um cidadão, querido, que vai bem nessa terra e que se prepara para a vida eterna? Então, estude a Bíblia Sagrada, estude as Escrituras, busque conhecer mais Jesus nas Escrituras, esse Jesus que Deus revelou e que está registrado aqui na Bíblia Sagrada. Então, queridos, a palavra de Deus é santa. Foram homens pecadores que falaram. Eles escreveram, mas foram movidos pelo Espírito Santo. Foi Deus que falou através desses homens, e eu e você devemos crer nesse Deus que falou através desses homens. Não os homens que são pecadores que nem nós, mas a palavra de Deus, que é a verdade, ela deve estar viva em nossas mentes. Mas existe uma parte na Bíblia, querido, uma única parte, que não foi homens que escreveram. Você sabia disso? Você sabia que existe uma única parte na Bíblia que não foram homens que escreveram? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. É logo no início da Bíblia, Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Ali encontramos uma parte muito importante das Escrituras. Êxodo, capítulo 31, versículo 18. E aqui lemos: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo próprio dedo de Deus. Irmãos, as 2 tábuas do testemunho são os 10 mandamentos que encontramos no capítulo 20 de Êxodo. E essas 2 tábuas do testemunho, elas eram tábuas de pedra e foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Querido,
Agora, pense na importância que Deus deu aos 10 mandamentos, as 2 tábuas que ele deu a Moisés no Monte Sinai. Tal importância a ponto dele vir e escrever essa lei com o próprio dedo. E não uma vez só, mas 2 vezes. Lembrando do ocorrido pelo qual, que quando Moisés desceu do Monte Sinai, lá embaixo estava o seu povo adorando o bezerro de ouro. E Moisés, na sua ira, quebrou as 2 pedras do decálogo e ali destruiu a lei de Deus. Quebrou as 2 pedras que Deus tinha escrito com seu próprio dedo. Mas Deus o orientou a esculpir novas pedras e levar. E ele novamente escreveu com seu dedo os 10 mandamentos. Então, eu e você devemos buscar conhecer mais profundamente os 10 mandamentos de Deus, que foram dados para a orientação, para mostrar o caráter de Deus, a santidade de Deus. E vale salientar, queridos, que esses 10 mandamentos, eles são válidos até hoje e vão ser válidos eternamente, de acordo com a palavra de Deus. Essa, querido, é a única parte que o ser humano não escreveu. É a única parte que o próprio Deus registrou com seu dedo. E aqui temos os relatos. Capítulo 20 de Êxodo, temos ali os 10 mandamentos, que são importantíssimos para os nossos dias e para a eternidade. Porque a lei de Deus, ela é imutável. E eu gostaria de te convidar, meu querido, a abrir a Bíblia em Malaquias 3:6. O que diz a Bíblia em Malaquias 3:6? Muitos hoje têm dito que a lei de Deus foi mudada, foi alterada, é do Antigo Testamento, não vale mais, era dos judeus. O que a Bíblia diz a respeito da imutabilidade de Deus? Será que Deus muda? Será que Deus é um Deus que em um momento ele fala uma coisa, em outro momento ele muda de opinião? Abra sua Bíblia em Malaquias 3:6. A Bíblia em Malaquias 3:6 diz assim: pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Então, querido, a Bíblia é muito clara. Jesus é muito claro. Deus é muito claro. Transparente como a água. E ele diz que ele não muda. Então, querido, quando alguém disser para você e para mim que a lei de Deus foi abolida, foi mudada, morreu na cruz, cuidado. Nós temos que identificar que parte da lei morreu na cruz, que parte da lei foi mudada. Porque a Bíblia diz que Deus não muda. Já pensou você se Deus mudasse? Uma hora ele promete salvação, outra hora ele desiste de nos salvar. Já pensou se Deus pudesse mudar os seus pensamentos sobre nós? Nós vivemos pelas misericórdias de Deus. Os pensamentos de Deus são imutáveis em relação a nós. E a lei de Deus também. A lei de Deus é imutável. A lei de Deus não pode ser mudada, irmãos. A lei de Deus é eterna. É sobre a lei dele, a lei de Deus, os 10 mandamentos, que Deus governa o universo, que está sob o seu comando. Então, querido, a Bíblia diz que Deus não muda. Que Deus cumpre tudo aquilo que ele promete. E vale salientar que ele prometeu salvar a mim e você. E nós devemos buscar essa salvação em Cristo Jesus, compreendendo e estudando melhor a palavra de Deus. Não confie em homens, não confie em mulheres, confira a palavra de Deus. E se o que estão falando está de acordo com o que está descrito na palavra de Deus, porque a palavra é vida. É ela que te conduz à vida eterna. Você quer conhecer Jesus? Estude a palavra de Deus. É assim que ele diz. E obedeça a palavra de Deus para que você alcance a vida eterna. Abra sua Bíblia em João 3,17. O que diz a Bíblia em João 3,17? Convido você a mais uma vez conferirmos esses versículos. Livro de João, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Perdão, irmãos. É o capítulo 3, versículo 17.
13, 17. Capítulo 13, versículo 17. E aqui lemos: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticar. Então vocês já sabem que a Bíblia é uma palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia sagrada é santa e que ela que te conduz à salvação, é ela, através dela que você conhece Jesus. Você já sabe de tudo isso. Então agora, meu querido, procure praticar. Procure compreender mais profundamente a palavra de Deus para que você viva eternamente. Ok? Abra sua Bíblia também em Tiago 1, 22. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. E aqui lemos: tornai-vos, pois, praticante da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, querido, qual que é a orientação de Deus para mim e para você? Que eu e você devemos ser praticantes da palavra de Deus. E não somente ouvintes, porque aqueles que só ouvem e não praticam estão trazendo sobre si condenação. Porque cada um será julgado de acordo com aquilo que conhece. Então busque praticar a palavra de Deus. Busque praticar aquilo que você conheceu aqui hoje. Que Jesus ele possa nascer em seu coração. Que Jesus ele possa te transformar, possa te conduzir a estudar as Escrituras, a viver uma vida santa perante Ele. Busque conhecer mais de Deus. Você quer conhecer mais de Deus? Estude as Escrituras Sagradas. Estude a Bíblia. Dedique tempo, dedique muito tempo em buscando a palavra de Deus, buscando o poder do Espírito Santo, buscando esse Jesus maravilhoso que promete salvação, que promete um reino, que promete nos exaltar e que nós iremos nos assentar junto com Ele no trono da majestade do Pai. Querido, que você possa dedicar tempo para conhecer a palavra de Deus e assim não vir ser enganado por muitos falsos profetas que têm saído pelo mundo afora. Eu gostaria de convidar a você a fechar os seus olhos e fazermos uma oração. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, que habita nos mais altos céus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela vida, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Que o Senhor ajude esse irmão e essa irmã que está do outro lado da tela a te buscar com mais fervor. Que eles possam praticar a tua palavra, Senhor Deus, e buscar-te diariamente para que alcance a salvação que há em Cristo Jesus. É em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Fica com Deus, meu irmão.